esboçou chegar no Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, foi muito mal na Sul-Americana e na Libertadores. Então, de repente, a direção entende que é melhor dar um pouco mais de experiência. Não quer dizer que vai jogar só os cascudos. Aí, na hora do treino, quem decide lá é o Crespo, que é um cara bom para isso. O cara tem a vivência, tem o conhecimento e tem a liderança para deixar no banco um cascudo. Se o Benítez não render e o Igor Vinícius estiver melhor, cabe ao treinador ter a personalidade e escalar aquele que está melhor, independente de idade. Agora, eu acho uma boa você ter um equilíbrio. Só molecada, de repente, não resolve. Só cascudo, também não. Essa mescla me agrada. Me agrada. Aí dá opção para o treinador. E ele pode, com isso, colher frutos para esse São Paulo, que precisa, né, voltar a vencer, a conquistar. E aí ter um Miranda, ter o Éder ali na frente, a possibilidade do Benítez. Porque a gente está falando de Benítez e Orejuela, está numa idade boa, não são também aqueles caras mais veteranos, como é o caso do Éder e do Miranda. Aí é ver condicionamento, ver a tabela, ver a competição, ver o ano. A gente está aí nessa pandemia, então às vezes não dá para repetir o mesmo time. Então você tendo opções, é bom você ter essa galera cascuda assim e dar uma base e uma segurança até para a molecada também, hein? E outra coisa, assim, Fala aí, ó, Facincani. é importante homogeneizar as lideranças no São Paulo, porque estava completamente polarizado o São Paulo no Daniel Alves. Então é o Daniel Alves, que era ligado ao Fernando Diniz, então era o homem de confiança do técnico e o resto. E isso rachou o elenco. E a gente sabe que a molecada, e muitas vezes, ficou ressabiada com o tratamento do Diniz perante a eles e perante a outros, principalmente o Daniel, quando o time não estava legal. Então você tendo outras lideranças para dividir essa responsabilidade, e o Crespo é um cara também muito inteligente para isso, e trazendo esses jovens perto desses jogadores que às vezes em posições mais carentes eles podem segurar um rojão maior, você ganha uma melhor facilidade de transição dos garotos para respeitar os mais velhos, você cria um ambiente muito mais leve e principalmente mais harmonioso, que é o que o São Paulo não tinha. O São Paulo não tinha ambiente e não tinha comando técnico. Ele tinha até boas ideias de futebol. Boas ideias. Algumas práticas equivocadas, demorou-se para mudar muito, mas o principal, que foi o que não teve jeito, era a gestão administrativa do Fernando Diniz. Então, mas como é que é essa história de priorizar, de contratar cascudo para determinadas posições onde tem alguns meninos ainda, chega para a base? Porque tem um menino do Sub-20 do São Paulo, o Vitor Hugo, ele colocou isso no Instagram, ele foi questionado no Instagram, perguntaram para ele, né? O que ele achava, como é que se ele ia ser titular esse ano, se ele ia jogar, se ele não ia jogar, se ele ia para a Europa, né? E aí, olha lá, pretende ganhar titularidade no São Paulo primeiro ou ir para a Europa? Aí o Vitor Hugo respondeu o seguinte, hoje em dia tá... Os caras estão montando um time sub-40. Mostrando, professor Celso Zelt, que vai ser complicado arrumar um espaço ali. Claro, depois o menino se manifestou, viu que a repercussão foi negativa, né? Aí ele consertou, né, professor? Comum, né? Não foi isso que eu quis dizer. Estamos com São Paulo, estamos juntos e tal. Ok, tudo bem. A culpa é da imprensa. Mas mandou essa, professor, entendeu? Então, o negócio não é fácil não, professor. Se incomodou, né? Tá chegando sub-40, como é que eu vou ter espaço? Escreveu principalmente porque é menino, né? Se pensasse um pouquinho... Bom, enfim, tem muito veterano que faz isso também, mas o fato de ser menino, aquele impulso... Agora, eu acho que essa mescla é boa para o elenco, mas não é boa para o time. O time, com muito veterano, pode voltar com a síndrome de Diego Souza e Nenê. O time fica lento, pesado, difícil de se assistir. Eu não tiraria, por exemplo, a camisa do Igor Gomes, dos meninos que fizeram a campanha no Brasileiro. Aliás, o time não perdeu o Brasileiro, que esteve tão próximo, por inexperiência de meninos. Os problemas foram outros, que o Facincani acabou de falar aí. Então, acho que só não pode isso, virar uma caça às bruxas, de repente, não, queremos uma guinada para um time cascudo. O São Paulo não era um time sem casca. Tinha principalmente o Daniel Alves. As questões são outras.
Então, para o elenco, acho, por exemplo, que se tivesse um companheiro para o Luciano de uma idade mais baixa, seria legal. Não pode jogar todas as fichas no Éder sendo esse cara, porque se ele não for, como é que fica? Você fica ali, tá pintando, fica com a brocha na mão, te tira uma escada. Então acho que tinha que pensar um pouco mais em relação a isso. Acho que é bom para o elenco, mas quero aguardar como ele vai montar esse time. Se o time ficar muito cheio de veterano, muito lento, muito pesado, o São Paulo pode voltar a ver um filme do qual foi vítima não faz muito tempo. A gente discutia isso no tempo do Diego Aguirre. E aí, hein, Sormani, tem essa manifestação do Vitor Hugo, pode ser, é que ele foi lá e falou, né? De novo, repito, para que se faça justiça. O menino depois já postou, pediu desculpas, etc. Ok, tá? Não é para crucificar o garoto também, mas ele foi lá e falou, né? Pode refletir a mentalidade de outros, talvez até que estão ali no time titular do São Paulo, estavam no time titular do São Paulo, né? O São Paulo erra ao priorizar esses cascudos em detrimento de alguns jovens, porque uma hora vai bater ali e fala, ou é o cascudo ou é o jovem, vai o cascudo. O que você acha? Então, William, eu acho que a contratação desses jogadores reflete bem o pensamento da atual gestão do São Paulo. Estão mais preocupados com resultados imediatos. Porque o São Paulo não ganha um título desde 2012, né? 2012. Sim, Sul-Americana. E de 2008, quando ele ganhou o último brasileiro, até agora, ele só ganhou um campeonato em mais de 50 disputados. O São Paulo precisa ganhar. Então, me parece que a dúvida que permeia a cabeça dos dirigentes do São Paulo nesse momento é a questão se esses meninos vão ter estofo, vão ter casca para levar o São Paulo a ganhar um título. Então, o que eles estão fazendo? Pegando jogadores já com a ótima rodagem, com experiência, para colocá-los no time titular e, ao mesmo tempo, rodeá-los com esses meninos. E eles, aos poucos, vão ganhando experiência, maturidade para fazer do São Paulo um time mais competitivo. Eu acho que essa é uma ideia. É uma ideia. Pode ser que dê certo. A gente não sabe se... Não existe fórmula, o prato pronto, né? Fórmula pronta. Não tem isso. Para alguns times funcionam e para outros não funcionam. Deixa eu tirar isso aqui. Para outros não funcionam. Então, o Flamengo, por exemplo, na atual gestão, ele resolveu apostar em jogadores experientes e praticamente abandonou a base dele. O menino mais promissor que surgiu lá, desse time campeão, foi o Renier, que foi negociado com o Real Madrid e agora está no Dortmund. O Paquetá e o Vinícius Júnior já tinham sido vendidos anteriormente. Mas eles optaram por Rafinha, agora Isa, Felipe Luiz, Arrascaeta, o Everton Ribeiro, Gabriel, Bruno Henrique, jogadores prontos. E um jogo ou outro, dependendo da necessidade, entra um garoto. E essa fórmula no Flamengo deu certo. Tá dando certo. O Flamengo é bicampeão brasileiro. E na temporada passada, retrasada, ganhou a Libertadores. O negócio está dando certo. Então o São Paulo, muito provavelmente... Embora, né, Sormani? Desculpa te interromper. Embora, né, Sormani? É bom a gente pontuar, né? Os cascudos que vieram para o Flamengo... vamos lá, Felipe Luiz, Rafinha, que depois foi embora, mais o Isla... o Diego Alves no gol, Rodrigo Caio, veio o Gabigol, veio o Bruno Henrique, veio o Pedro, né? É um nível de jogador cascudo que é um ou dois patamares acima desses caras que São Paulo está trazendo também, sem dúvida. Mas é diferente. Mas o Flamengo, desculpa, Zinho, só para fechar, mas o Flamengo tem uma perna grande o suficiente para dar um passo desse, São Paulo não tem. Então São Paulo já é um pouco mais modesto nas suas aquisições. Mas o São Paulo, eu fiz um esboço aqui do elenco e rapidamente que montei uma escalação que ele mescla muito bem, não fica tão velho. Você tem um goleiro que é o Thiago Volpe, que queira ou não, mas é um bom goleiro, né? Muita gente critica, tal. O final de temporada dele não foi tão bom, mas ele é bom goleiro, né? Aí a lateral direita, o Orejuela tem 25 anos,
não é um cara mais velho, né? Um cara intermediário. Você faz uma zaga com o Bruno Alves, que é um cara mais intermediário, de idade. Diego Costa, que é jovem, e o Miranda, que é mais experiente. Você faz um setor bem equilibrado. O Reinaldo tem 31, é um lateral que é mais experiente, mas também não é de uma idade tão avançada assim. Aí, Luan no meio campo, com Benítez, que tem 26. Luan é garoto, Benítez tem 26. E coloca o Éder, por exemplo, ou então você pode ter o Daniel Alves, que é mais velho, você já ganha o meio campo, ou o Igor Gomes. Então eu fiz com o Igor Gomes, tá? Então eu fiz o meio campo, voltando aqui ao meio campo. Luan, Benítez e Igor Gomes. O meio campo que ele é mais técnico, mais propenso a ser ofensivo. Equilibrado também. Dois garotos e um cara mais intermediário para dar dinamismo. E ali na frente o Éder, que é mais experiente, para compor um pouquinho, faz beirada, que é o Zinho que... Mas o Éder não tá fora do seu time? Logo ele... Não. Eu tinha colocado ele fora, mas tô dizendo num cenário ideal, não agora. Campeonato Paulista, pelo amor de Deus. Tô dizendo num cenário ideal, né? E aí você faz esse meio campo com o Éder e o Luciano. Com dois caras, que um mais velho e o outro mais intermediário. Você tem um time mesclando jovens em várias posições, com caras mais cascudos, e eu tirei o Daniel Alves, por exemplo. Por quê? Se ele não quer ser lateral, que pra mim é a posição que ele mais ajudaria... A confusão então tá, que ele vai arrumar. Porque o meio-campo do São Paulo contratou meias pra quê? São Paulo contratou o Benítez, o São Paulo tem o Igor Gomes, São Paulo contratou o Éder, que faz ali a ponta de lança. Cincani, você sabe quanto o São Paulo deve pro Daniel Alves? Eu sei, é uma grana preta. 12 milhões de reais. Pois 12 milhões. Esse dinheiro é dinheiro de direito de imagem. São Paulo tá pagando pro Daniel Alves só o salário dele, que é 500 mil em carteira. Direito de imagem até agora não pingou nada. Nada. Eu duvido, pelo status do Daniel Alves, pela história que ele tem no futebol e pela grana que São Paulo deve para ele, que os caras vão tirar o Daniel do time. Lógico, mas assim, o meu time, ele não jogaria. Por quê? Ele não é o melhor meia que o São Paulo tem à disposição. Ele é o melhor lateral que o São Paulo tem à disposição. Ele não quer jogar na posição em que ele é o melhor. E ele quer brigar por posição, numa posição em que ele, pra mim, não é o melhor, então não joga. E o São Paulo contratou meias. E sem contar que tem o Gabriel Sara ainda,